aparelho com a cápsula de césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. É 13 de setembro de 1987. Dois catadores de recicláveis entram nas ruínas de uma clínica desativada no centro de Goiânia. O prédio estava tomado pelo mato, sem porta, sem janela, sem nenhum aviso. Dentro daquelas ruínas, eles encontraram uma peça metálica, pesada e estranha. Então eles pensam, isso tem valor, vamos vender. Eles não sabiam e não tinham como saber que aquela peça guardava uma das substâncias mais perigosas que existem, o césio 137, um material altamente radioativo. Nos dias seguintes, esse pó iria passar por casas, por mãos, por corpos. Uma criança de 6 anos iria brincar com ele. Uma família inteira ia dormir ao lado dele. E quando a verdade finalmente veio à tona, 16 dias já tinham se passado. E o que aconteceu depois deixou uma marca profunda na história do Brasil. 4 nas primeiras semanas, centenas de pessoas afetadas, mais de 112 mil examinadas e um rastro de consequências que dura até hoje. E tudo isso era possível de ser evitado. Vamos aos fatos. O Instituto Goiano de Radioterapia, o IGR, funcionava no centro de Goiânia desde o início dos anos 70. Era uma clínica que usava um aparelho de radioterapia. Dentro desse aparelho havia uma cápsula com 19,26 gramas de cloreto de césio 137, um pó que no escuro emitia uma luz azul cintilante. No final de 1985, o IGR mudou de endereço. E o que fizeram com esse aparelho radioativo ao se mudar? Simplesmente deixaram-o para trás, sem comunicado para a CNEN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, sem aviso para a Secretaria de Saúde, sem notificação para ninguém. Isso não é suposição. Em novembro de 1987, o Ministério Público Federal concluiu em inquérito oficial que os médicos e o físico responsáveis pelo IGR conheciam o alto risco, o alto grau de perigo do equipamento e optaram pelo abandono em vez de comunicar a desativação à CNEN. A própria confirmou por telex que o IGR nunca havia notificado a desativação do aparelho. Em maio de 87, o prédio começou a ser demolido, ainda sem nenhum comunicado sobre o material radioativo que estava lá dentro. Então chegamos ao dia 13 de setembro. Os catadores Roberto dos Santos Alves, 21 anos, e Wagner Mota Pereira, 20 anos, entraram nas ruínas e encontraram o aparelho. Levam partes para casa. 5 dias depois, vendem o restante ao ferro velho de Devair Alves Ferreira. Devair consegue abrir a cápsula. Dentro, aquele pó branco que brilha azul no escuro. Encantando-a, ele chama a família, os vizinhos, os amigos. Todos queriam ver. Todos tocam, as crianças brincam com o pó. O irmão de Devair leva fragmentos para casa. Um amigo leva um pouco também. O césio 137 vai passando de mão em mão, de casa em casa, por toda a vizinhança. A sobrinha de Devair, Leide das Neves, 6 anos, recebe pedrinhas azuis do pai para brincar. Em um dos dias ela come com as mãos sujas daquele pó durante o jantar. Nos dias seguintes, as pessoas começam a passar mal. Náuseas, vômitos, tontura, queda de cabelo. Vão aos médicos. Recebem diagnóstico de virose. Ninguém identifica o que está acontecendo. 16 dias se passam até que a esposa de Devair, Maria Gabriela, desconfiada, coloca o material num saco e vai de ônibus até a Vigilância Sanitária de Goiânia. O que acontece lá? O material fica em cima de uma mesa por 2 dias, sem ser examinado. Só quando o físico Walter Mendes Ferreira usa um detector de radiação é que a situação fica clara. Os índices estavam em níveis extremamente elevados. Era um episódio radiológico em curso. Era 29 de setembro de 87, 16 dias depois do início da exposição. A partir desse momento, a mobilização começou. O Estádio Olímpico de Goiânia foi adaptado como centro de triagem. Mais de 112 mil pessoas passaram por exames entre setembro e dezembro de 87. Das 249 que apresentaram algum nível de contaminação, 49 foram internadas. 14 foram transferidas em estado grave para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 4 vieram a falecer nas primeiras semanas.
A primeira foi Lady das Neves. A menina desenvolveu a síndrome aguda da radiação e não resistiu. Faleceu em 23 de outubro de 87, 40 dias após a exposição. O corpo dela precisou ser enterrado em um caixão de chumbo e o túmulo coberto com concreto reforçado. Ela tinha apenas 6 anos só. As outras 3 vítimas foram Maria Gabriela, a mesma mulher que, ao levar o material à vigilância sanitária, impediu que a situação se espalhasse ainda mais, e 2 funcionários do Ferro Velho. A limpeza da cidade gerou 13.500 quilos de material contaminado. Casas foram demolidas, ruas foram escavadas. Todo o rejeito foi acondicionado em 14 containers e transferido para um depósito de segurança em Abadia de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia. Esse local é monitorado 24 horas por dia e ainda vai representar um risco ao meio ambiente por mais 180 anos. Agora, é importante refletir com cuidado sobre o que esse episódio revela. O que aconteceu em Goiânia não foi um acidente impossível de prever. Foi um resultado de uma série de falhas documentadas com registro oficial, protagonizadas por instituições que tinham responsabilidades claras. O primeiro ponto: a clínica não cumpriu suas obrigações. Está registrado no inquérito do Ministério Público Federal os responsáveis do IGR, os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado, Orlando Teixeira e o físico Flamarion Goulart. Tinham ciência do perigo e não comunicaram a desativação, como eram obrigados por lei. Em 96, os 4 foram condenados por homicídio culposo. A pena foi de 3 anos e 2 meses, substituída por prestação de serviços à comunidade. Engraçado, né? Segundo ponto: os órgãos de fiscalização não fiscalizou. A CNEN tinha a obrigação legal de acompanhar esses equipamentos. O aparelho havia sido adquirido em 72. De 72 a 87, 15 anos, não houve nenhuma verificação sobre o paradeiro daquela cápsula radioativa. Quando o episódio veio à tona, a CNEN foi condenada judicialmente por omissão e obrigada a indenizar as vítimas. Terceiro ponto: os trabalhadores da descontaminação não receberam informação adequada. Um funcionário que atuou na operação, Mário Rodrigues da Cunha, declarou ao Ministério Público Federal: a gente não sabia o que era. Só depois que fizemos um curso é que começamos a ter noção do tamanho do problema. O bombeiro Charles Alves Bento relatou: nós tivemos que atuar na área sem nenhuma proteção. A gente era escalado para trabalhar sem informação ou esclarecimento. Esses profissionais estiveram expostos sem saber do risco e por anos não foram reconhecidos como afetados. Só em 2002, uma lei estadual incluiu os trabalhadores da descontaminação no grupo com direito a uma pensão. E só em 2008, o Senado estendeu esse direito aos bombeiros, policiais e agentes de saúde. O que fica claro ao analisar esses 3 pontos é que nenhuma dessas falhas foi isolada. Uma instituição que deveria ter notificado não notificou. Um órgão que deveria ter fiscalizado não fiscalizou. Trabalhadores que deveriam ter sido protegidos não foram. E o resultado disso recaiu sobre pessoas comuns e não tinham absolutamente nada a ver com nenhuma dessas decisões. Tá, mas e o que aconteceu depois do acidente? A resposta do Brasil e do mundo foi significativa. O físico Walter Mendes, um dos primeiros a identificar a contaminação, disse décadas depois que o episódio modificou completamente os aspectos regulatórios do país e serviu de referência mundial. Confira o que foi implementado depois. A CNEN realizou uma varredura nacional em todas as fontes radioativas registradas no Brasil. Novas regras foram criadas para posse, transporte, armazenamento e descarte de materiais radioativos. Foi estabelecido um registro nacional de todas as fontes em uso no país, e a importação desses materiais passou a exigir autorização específica. Os equipamentos de radioterapia com Césio-137 foram substituídos por tecnologias mais seguras, aparelhos que só emitem radiação quando conectados à energia elétrica, sem nenhuma fonte radioativa física dentro. Foram criados planos de emergência específicos para acidentes radiológicos em áreas urbanas. Antes de 87, esses planos não existiam para cidades. Em 88, foi criada a Fundação Lady das Neves Ferreiras para acompanhar as vítimas. Deu origem ao Centro de Assistência aos Radioacidentados, o CARA,
e monitora sobreviventes e seus descendentes até hoje. O caso de Goiânia também se tornou referência na Agência Internacional de Energia Atômica. O episódio é utilizado em protocolos de segurança e treinamentos ao redor do mundo. Uma tragédia brasileira que ajudou a prevenir situações semelhantes aos outros países. Lourdes das Neves, de 74 anos, mãe de Leide, perdeu a filha, o marido e a casa, demolida durante a descontaminação. Ela declarou para a imprensa: "Costumo falar que não vivo, vegeto. A única coisa que quero é ter um final de vida digno." O outro sobrevivente, Donizete Rodrigues, colocou a situação de forma muito direta. "O rejeito radioativo que está em Abadia tem mais valor do que a gente. O lixo eles vigiam todos os dias, nós não." A Netflix lançou, em 18 de março de 2026, a minissérie Emergência Radioativa, o que trouxe essa história de volta ao centro da conversa no país inteiro. Emergência Radioativa é uma produção nacional da Netflix. A série acompanha os primeiros momentos da contaminação pelo lado de quem viveu o episódio, incluindo Devair, o dono do ferro velho. A série chega com elogios por mostrar o despreparo das instituições e o esforço humano para conter os danos, mas também chegou com críticas das próprias vítimas, que apontam que a Netflix não as consultou durante o desenvolvimento do roteiro. Opiniões divididas, portanto, mas a série cumpre um papel importante. Ela colocou esse episódio de volta na memória das pessoas, e nesse caso, lembrar importa. A história do Césio 137 é uma história sobre o que acontece quando a responsabilidade não são cumpridas. É a história de uma instituição que deixou para trás algo que não deveria, de um órgão regulador que não acompanhou o que deveria acompanhar, de trabalhadores que foram ao campo sem informações que mereciam ter, e de sobreviventes que enfrentaram décadas de burocracia para garantir direitos que já eram deles. O brilho azul do 137 sumiu das ruas de Goiânia em 87, mas a luz que esse episódio acende sobre a importância da fiscalização, da transparência e do cuidado com as pessoas não pode apagar. Então é uma história bem pesada. Eu acompanhei alguns episódios já da série, não vi tudo. Tenho uma noção básica do que deve ter ocorrido na época. Quanto à contaminação, quanto as pessoas tiveram contato indiretos e elas não sabiam o que era aquela luzinha azul, achavam engraçado e tal. Se ela não tivesse levado aquilo até a vigilância sanitária, provavelmente a catástrofe seria o dobro pior. Foi horrível, mas poderia ter sido muito pior. A reflexão que eu deixo aqui é o seguinte: assim como aconteceu em Chernobyl, os países teriam que ser mais pontuais com isso antes que acontecesse a catástrofe, mas geralmente eles tomam providência só depois que acontece algo. E quem paga com isso? Nós. A gente que não tem nada a ver com isso acaba pagando por erros que as pessoas que deveriam cuidar de nós só tomam providências depois que o mal acontece. Mas então, se inscreva no canal, deixe seu like, assista os outros vídeos aqui também que tem no canal e indique para outros amigos também. Até mais.